E aí, meus queridos, tudo bem? Mais uma aulinha de Geografia. Sou o professor João Paulo Capelari e hoje vamos falar sobre o espaço urbano e o espaço rural e sua paisagem dentro de cada espaço. Já pega caderno, lápis, borracha, sua água, se organiza aí, tá joia? Vamos lá primeiro. Lembramos que nós temos que identificar essas diferenças. Na imagem você já percebe que tem diferença muito fácil de perceber. E vamos encontrar alguns detalhes. Primeira coisa, vamos lá lembrar o que é paisagem. Você já ouviu falar sobre paisagem, com certeza, e já deve ter uma noção, pelo menos você deve criar uma noção, um conceito sobre paisagem. E vamos entender bem o que é a paisagem, não é verdade? Bom, paisagem é aquilo que nós conseguimos perceber, observar em um determinado momento, em um determinado instante. E essas paisagens possuem elementos. É isso mesmo. E esses elementos podem ser elementos naturais e elementos culturais. Pois é, da cultura do ser humano. Com o passar dos anos, nós e nossa cultura que vai sendo transformada em arquitetura, em formas expressivas em uma paisagem. A própria mudança realizada na paisagem faz parte da nossa cultura, aonde nós vamos construir, criar os nossos hábitos, a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então nós temos aí a parte visível do espaço. Isso mesmo, isso é a paisagem, tá? E essa interação, esse movimento que existe em cada paisagem. Essa paisagem que você está vendo, você consegue perceber um período diferente do outro na história observando essa paisagem, em primeiro plano e segundo plano. Aqui no primeiro plano, você consegue perceber a presença maior de elementos da natureza e já tem algumas construções que você observa e já percebe, traz na sua memória, nossa, essas construções são mais antigas, não é verdade? São em tempos da colonização do Brasil, tempos onde tinha uma determinada diferença com o uso do espaço, não é verdade? E em segundo plano você vê mais modernidade, os prédios mais altos, as construções diferenciadas, uma arquitetura bem diferente. Um tempo mais moderno, mais próximo da sua realidade, com certeza, nos dias de hoje, não é? Então, paisagem é isso, é o que você consegue observar, é o que você consegue perceber em determinado momento, com os elementos naturais e os elementos culturais. Vamos adiante. Vamos continuar e vamos percebendo as diferentes paisagens na área urbana principalmente. Então vamos falar o sítio urbano, o território urbano propriamente dito, que tem as suas limitações e muitas dessas limitações, os limites urbanos, podem estar relacionados a elementos naturais, como por exemplo, morros, montanhas, o limite natural de um oceano, de um rio, que limita o meio urbano para chegar até outro meio, o meio rural, por exemplo. Tá? Você percebe a delimitação desse território, desse sítio urbano, dessa área. E isso é importante você perceber. Então, sempre você tem que estar atento e observando quais são os elementos que estão presentes dentro destas paisagens. Então, nós temos aí, ó, terreno sobre a qual a cidade é produzido, terreno físico, onde a cidade foi sendo construída, evoluída, ampliando o seu espaço, até onde vai esse território urbano. Tá joia? Então, a paisagem urbana que nós estamos falando aqui. Tá fazendo suas anotações? Não esqueça. E depois, você pode colocar observação, pode fazer um esquema mental, um mapa mental, para ficar mais fácil para você se organizar e retomar o conteúdo. Tá joia? Vamos lá. Continuando então, na área urbana, na paisagem urbana, observe aqui os centros, tá? Qual é a sua ideia de centro na área urbana, na paisagem urbana? Ela está relacionada diretamente às atividades comerciais, às atividades humanas, aonde ocorre a concentração desses comércios. Não significa que vai existir apenas um centro dentro da paisagem urbana. Podem existir mais. Às vezes, aí onde você mora, no seu bairro, tem uma área
central, uma área onde o comércio é mais intenso. Então você começa a perceber que o centro, dentro de uma área urbana, não é único e específico, pode ter mais. Dentro do seu bairro, como eu falei, pode ter uma área onde você tem a concentração comercial. E ali é um centro comercial, onde vai aglomerar mais pessoas e assim por diante. Dentro de várias e várias cidades, você começa a perceber que existem diversos centros. Pode ser um centro industrial, um centro comercial, onde você vai ter determinado tipo de comércio. Um centro gastronômico, por exemplo. Você já deve ter visto alguma coisa parecida, não é verdade? E nas cidades, você tem as diferentes áreas centrais. Pode ser um atrativo para o turismo, para a gastronomia, como eu falei, para a área de vestuário, tecnologia e assim por diante. Algumas cidades até têm ruas específicas para determinados tipos de comércio, onde se concentra, olha a palavra aí, centro, não é? A tecnologia, por exemplo, ou o vestuário, e assim por diante. Depende de como a cidade vai ampliando os seus setores econômicos, vai ampliando os seus centros comerciais. Tá joia? Vamos lá, continuando. Tá fazendo sua anotação? Toma uma aguinha aí, se hidrata e vamos continuar com essas anotações do seu aprendizado. Vamos lá então. Espaços públicos. Falamos do centro, falamos da economia e os espaços públicos. Professor, aqui eu não lembro de ter visto nenhum espaço público. Vamos entender então um pouquinho dos espaços públicos e para que eles são criados. Você tem praças, você tem áreas de lazer para fazer caminhada. Então, de modo geral, o espaço público ele tem que trazer para você, cidadão, um território, uma área onde você pode exercer alguma atividade, uma atividade física, uma caminhada, para descansar, levar as crianças. Então você tem as praças, você tem, por exemplo, o Parque das Nações Indígenas aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você tem a Orla Morena por onde pode fazer caminhada. Isso é espaço público, aonde está para todos os públicos. No entanto, você está percebendo aqui na imagem que tem alguns espaços privados que nós também passamos a ter uma utilização tanto quanto pública, como por exemplo shopping, não é verdade? A maioria das pessoas hoje acabam se encontrando, acabam levando em consideração que o shopping é uma área de lazer também e não um comércio. E é um espaço privado aonde as pessoas acabam se encontrando. Vai para literalmente passear, às vezes até esquecer um pouquinho as coisas que tem lá na cabeça, quer passear, quer se distrair e acaba indo para o shopping. Por que será? Por que você vai para o shopping? Não é? Para encontrar pessoas, porque você tem ali várias pessoas. Isso faz bem, não é? Faz bem para a mente. Mas você tem que perceber essas diferenças dos espaços públicos e os privados, que agora a gente começa a perceber como se fossem os espaços públicos. Tá joia? Continuando então e percebendo essas mudanças, essas diferenças que existem dentro das áreas urbanas. E você vai perceber com clareza agora a diferença social, a segregação representada dentro das moradias, nos espaços destinados à moradia. Então você percebe aqui nas duas imagens, por exemplo, a área urbana, ela mostra claramente uma parte onde você tem o comércio, você tem a área central que nós falamos, você tem moradias de alto padrão e outra parte desse mesmo espaço urbano, onde as moradias não são tão agradáveis, não é verdade? Para a sociedade que não tem um poder aquisitivo tão elevado. Então vem a segregação espacial por causa da segregação econômica. E você ainda percebe, na segunda imagem, uma segregação social de alto padrão, que são os condomínios fechados de alto padrão, onde as pessoas acabam indo para esse território, ficando quase que de maneira isolada do restante da sociedade. E quem está dentro desse território são pessoas de condições econômicas semelhantes. Olha a segregação espacial acontecendo, não é verdade?
Isso você tem já uma visão um pouquinho mais fácil a partir dessa imagem. Fica nítida essa separação, essa segregação. Então anota aí, segregação, separação. Nesse caso nós estamos falando aí sobre a segregação espacial conforme o poder aquisitivo. Tem outros tipos de segregações que em outro momento você vai aprender. Tá joia? Bom, sobre o espaço urbano, conseguimos entender como ele funciona, conseguimos perceber a sua dinâmica, a sua separação, como falamos aqui, a segregação, áreas centrais, áreas públicas, espaços públicos. Vamos agora para o espaço rural, o território da paisagem rural e entender algumas diferenças dentro dessa paisagem. E existem muitas diferenças, tá bom? Primeira coisa, espaço rural, ou seja, não estamos no território urbano mais, não é verdade? E você percebe que esse espaço rural, ele é utilizado para produção. E essa produção do espaço rural, ela tem duas formas bem distintas que nós vamos identificar, tá bom? Então, o espaço não urbano, o espaço rural, um pouquinho mais distante do espaço urbano e com algumas condições diferentes, aonde nós vamos perceber que a produção dentro do espaço rural foi se modificando até chegar ao que hoje nós falamos como agronegócio. A utilização desse espaço para uma produção, trazendo a tecnologia dentro do espaço rural. Para quê? Aumentar a produtividade, aumentar os ganhos, uma produção mais rápida num tempo menor. Isso é importante. E o uso da tecnologia, usando a tecnologia nesse território. Então nós podemos chamar esse agronegócio de novo rural brasileiro, por exemplo. É verdade. E você vai perceber essa diferença, como nós tínhamos o espaço rural sendo ocupado, trabalhado, produzindo e como hoje está sendo utilizado. Vamos lá? Olha aí, faça a sua anotação. Duas formas diferentes de produção e ocupação no espaço rural. Você tem a forma extensiva e a forma intensiva, tá bom? Anota aí. Bom, de maneira extensiva ou agricultura familiar, aonde de maneira geral a família está trabalhando para tirar o próprio sustento, uma agricultura de subsistência. E muitas vezes pega o excedente, às vezes é pouco, o excedente para negociar, para vender e assim por diante. Mas é uma agricultura pequena, policultura, onde tem vários tipos de culturas, tá? Para que ele realmente consiga fazer a sua família ter condições de continuar trabalhando ali. Por outro lado, você tem uma agricultura mais moderna, comercial, ocupando com máquinas, as máquinas trabalhando no lugar das pessoas. Então você tem uma produtividade maior, num tempo menor, aonde você consegue trabalhar essa cultura para uma área muito maior. Então a monocultura mecanizada e voltada principalmente para a venda para o exterior, aonde vai render um capital maior. Enquanto que a agricultura familiar são propriedades menores. A renda é menor, a produção é menor e você acaba percebendo que o custo é diferente também e o ganho também é diferente. Preste atenção, então coloque aí as duas formas, a agricultura familiar e uma agricultura comercial. E você ainda tem alguns detalhes. Perceba o seguinte, na paisagem rural existem algumas características específicas, como a forma de se vestir, a linguagem, algumas festas, as comemorações que fazem, às vezes no período de colheita, numa safra e assim por diante. E você começa a perceber que a área rural e a área urbana interagem entre elas, trazendo algumas características umas das outras, lógico. Hoje você percebe a alta tecnologia no campo, não é verdade? Até o drone é utilizado hoje. E você percebe algumas atividades que são mais encontradas na área rural, hoje na cidade também, como por exemplo a competição de laço, não é verdade? Você encontra em ambas as paisagens. E isso daí é importante, porque começa a ter uma interação muito grande. Mas o que tem que ficar para você aqui agora?
nessa paisagem rural é a diferença entre a parte extensiva, a forma extensiva e a forma intensiva de produção. O nome já diz, a extensiva você vai ter menos tecnologia, a intensiva mais tecnologia. O resultado é diferente. Então precisa ficar essa parte para você, bem certinho. Anota aí, tá bom? Mas vamos lá, continuando, para você prestar atenção, fazer suas anotações e ficar bem fixo esse conteúdo na sua cabeça. Olha só, o que nós temos agora aqui? Infelizmente, nós temos problemas ambientais. Pois é, problemas ambientais devido às atividades no meio rural. E essas atividades podem ser na agricultura, pode ser pela pecuária, aonde vai provocar algumas mudanças. E essas mudanças para ampliar esse setor, essa produção. Então hoje nós percebemos essa ampliação provocando desmatamento para usar o solo para fazer agricultura ou para fazer a implementação da criação do gado. Você percebe essa diferença da implementação do gado com a agricultura e o uso desse recurso do solo. Mas daí vem o desmatamento. E esse desmatamento acaba alterando algumas características naturais, tirando o equilíbrio natural desse sistema. E daí vem os problemas ambientais. Precisamos tomar cuidado com isso, tá bom? Você percebe o seguinte, que uma parte da população ribeirinha, por exemplo, também depende da agricultura. Só que eles trabalham uma agricultura um pouco mais de subsistência, de uma forma mais orgânica, uma forma onde é menor o impacto ambiental. Por que eles trabalham dessa forma? Porque eles conseguem trabalhar, produzir um resultado para a sua família e sobrar, ou seja, ter um excedente para poder negociar, para entrar um dinheirinho para essa família. Mas você percebe também que as características, as condições econômicas são diferentes para os ribeirinhos e para os grandes produtores rurais, ou seja, na agricultura ou na pecuária. Por que isso? Por causa da tecnologia, por causa da quantidade de capital aplicado, faz uma diferença muito grande. E você percebe isso no tamanho das áreas ocupadas por duas categorias diferentes. E como são essas categorias e como são essas áreas ocupadas? Simples. Dá uma olhada aqui. Você tem grandes propriedades rurais, mas grandes propriedades rurais mesmo. Se você já observou em alguma reportagem ou viajando, você já deve ter visto plantação de soja por quilômetros, plantação de algodão, grande propriedade rural mecanizada, com equipamento de alta tecnologia, utilização de GPS, só que na mão de poucas pessoas, ou seja, poucas pessoas detendo o controle de grandes áreas na paisagem rural, grandes propriedades rurais. E daí vem o inverso, pequenas propriedades rurais, tendo uma propriedade na mão de pessoas que não têm boas condições para fazer aquela implementação da tecnologia de ponta, aonde não tem como colocar aquele equipamento e ter uma produção significativa. Então, pequenas propriedades rurais policultoras, que têm a variedade de cultivo e desta forma não tem uma rentabilidade tão grande. E você percebe a diferença. A maior parte e a menor parte da população brasileira na área rural. As grandes propriedades, os grandes espaços rurais na mão de poucos. E a maior parcela da população que tem poucas condições, um capital menor, pequenas propriedades rurais. Olha só a diferença. Essa diferença é crucial, essa diferença impacta diretamente na economia de cada família, porque elas não conseguem competir. E muitas dessas grandes propriedades rurais acabam comprando pequenas propriedades rurais, porque essas não conseguem continuar sobrevivendo e tendo condições para manter a propriedade. E acabam vendendo, infelizmente. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula sobre a paisagem rural.
a paisagem urbana. Espero que você tenha feito todas as anotações, faça um esquema, um organograma, um mapa mental para revisar isso daí depois, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!